Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Professor Caio aqui do Polo Uninter de Astorga. Hoje um vídeo muito especial porque foi um pedido de uma aluna minha aqui do Polo, tá? Na verdade ela não me pediu um vídeo, mas eu tomei a pauta, né? Falei, vou gravar porque ela me mandou um zap falando assim, professor, tudo bem e tal. Me diz uma coisa, você tem alguma dica para eu poder fazer uma boa revisão dos conteúdos, né? Porque as provas estão se aproximando e tal. Falei, Joyce, tenho. Um abraço, Joyce. Falei, Joyce, tenho sim. E daqui a pouquinho eu te mando um áudio. Acabou que chegou a aluna, aquela coisa toda. Quando eu vi já era 9 horas da noite. Falei, não vou mandar um áudio para ela. Vou gravar um vídeo cedinho e posto no canal. Ajuda ela e ajuda os outros alunos também. Tá? Então, antes de eu passar algumas dicas para vocês, antes de eu pegar e falar assim, olha pessoal, façam isso, 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 eu tenho que deixar muito claro para vocês uma coisa, tá? A revisão ela não vai salvar vocês do que foi deixado de fazer, certo? Se você não assistiu às aulas, ó, aqui tá a primeira dica, tá? Se você não assistiu às aulas e se você não leu os seus livros, eu peguei 2 de exemplo aqui, tá? 2 livros. Esse aqui eu li em 2014 para minha graduação em História. E esse aqui, idem, 2014. Eu anoto todos, né, esses livros. Se você não assistiu às aulas que estão lá no ambiente virtual e não leu o livro, a revisão ela pouco vai te ajudar, tá? Por quê? Eu vou gravar um vídeo a respeito disso também, mas o processo de construção do conhecimento, né, a metodologia elaborada pela Uninter, eu estou falando aqui da Uninter porque é a instituição que eu trabalho, mas serve para qualquer outra. As metodologias para ensino à distância, elas são muito quadradinhas. Não existe uma... Você tem ali um calendário, algumas atividades, algumas coisas para fazer, tá tudo colocado no teu ambiente virtual, cabe a você ir lá e começar a estudar. Basicamente é isso, certo? Quando o aluno deixa de fazer isso e quer correr atrás para buscar o conteúdo, não dá muito certo, não costuma dar certo. É mais fácil você parar, tentar conversar com o seu orientador, verificar os prazos, montar um cronograma de estudos e dar andamento. Posto isso, que as aulas e a leitura é componente primordial para o andamento da tua graduação, da tua pós-graduação à distância, existem sim algumas estratégias para que você possa se dar bem na prova. Qual é a primeira estratégia ali, a primeira boa dica de revisão para alunos da Uninter, aqui do Centro Universitário Uninter? Faça as suas APOLs antes das provas e anote os conteúdos da APOL, tá? O ato de anotar num caderno, por exemplo, a atividade ela vai trazer lá assim para você, ó. Vamos pegar aqui o que é o evolucionismo social, assinale a alternativa correta. Aí vai ter lá algumas alternativas. Você vai fazer, você não vai copiar a resposta, porque na hora da prova você não vai conseguir usar aquilo. Mas você vai anotar o conteúdo principal daquela questão. Então você vai anotar o tema e vai descrever a resposta correta ali, porque depois você tem acesso ao gabarito dessa atividade. Então você vai montar uma revisão com base naquilo que o professor conteudista elaborou, pensando que seria o melhor para a tua atividade, para o teu desenvolvimento. Essa é a primeira dica, uma dica matadora, assim, ó. Você não vai ter erro se fizer isso. Faça, então, a primeira, faça a sua APOL, atividade pedagógica online, antes de realizar a prova, e anote as questões da APOL de forma não é topificada que fala? Na forma de tópicos, certo? Você vai colocar então ali, por exemplo, a primeira pergunta, tema principal, a resposta, segunda pergunta e tal. Então você vai fazer isso. Por exemplo, a Joyce, que faz ADM, se eu não estou enganado, tá? A Joyce ela vai ter lá no ambiente dela 2 atividades com 10 questões cada uma. São 20 questões. Algumas podem se repetir dificilmente, mas podem se repetir de uma APOL para outra. Ela vai ter ali pelo menos 20 tópicos de estudo muito interessante. E aí nós entramos na segunda dica, na segunda parte, aí, na segunda
dica para fazer revisão. Qual é ela? Você vai pegar o tópico da APOL e vai vir aqui no livro e vai fazer um pequeno resumo daquele tópico. Tá? Quando você pegar o tópico anotado, você vai no livro e você vai perceber que aquele tópico está dentro de um grande contexto. E você vai ter que se aprofundar nesse grande contexto. Tudo isso é estudar. Tá? Tudo isso é estudar. Você está estudando, você está sentado, concentrado, estudando, focado e fazendo as suas atividades de graduação. Essa é a segunda dica. Tá? Segunda dica. Você vai fazer ali uma busca das atividades, né, das respostas da APOL dentro do seu livro e vai começar a contextualizar. Por exemplo, vamos supor que na APOL tem uma atividade sobre iluminismo. Igual tá aqui, iluminismo. Então você vai vir aqui no livro, vai dar uma olhada aqui no iluminismo e vai começar a preencher um pouco algumas lacunas que ficaram daquela resposta. Por exemplo, aqui está falando de Voltaire, está falando do livro Cândido, aí você pode escrever o que é o livro Cândido, está falando um pouco de Rousseau, está falando um pouco sobre a corrupção da alma humana, da sociedade, fala um pouco do livro Emílio ou da educação, todas essas coisas. Você vai pegar isso e vai complementar dentro das questões da APOL. Ponto. A primeira e a segunda dica para você fazer uma boa revisão para a tua prova é essa. Tá? São dicas que estão intimamente relacionadas com a produção de conteúdos dentro do teu próprio ambiente virtual. O professor foi lá, elaborou o conteúdo, fez as atividades, você pegou aquela atividade, respondeu, extraiu daquilo o conteúdo principal e foi até o livro buscar compreender aquele contexto. Essa dica é bala, tá? Eu gosto muito dela, eu fazia muito isso, tá? Muito isso. Segunda dica, tá? Agora aqui é uma dica mais extensa, mais demorada. Seria uma revisão assim mais que demandaria mais tempo por parte de vocês. Toda prova, toda atividade dentro ali do AVA de vocês, pelo menos na Uninter, ela tem como base os livros das disciplinas, tá? Isso aí, não sei se está em algum manual, se é algum termo, não sei. Só que eu já pude perceber com os cursos que eu fiz e vendo os alunos fazendo prova e tal, né? Porque eles ficam fazendo prova, a gente fica monitorando, a gente acaba inevitavelmente olhando uma questão ou outra, fazendo a leitura daquilo e tudo mais. Mas por que eu estou falando que as provas têm como base os livros? Porque nos gabaritos das provas, depois que termina o período de prova, você tem ali, por exemplo, a página e o fragmento do texto que fundamenta aquela questão. Então, por exemplo, vamos supor que na tua prova cai assim: qual é a principal crítica de Gramsci? Um autor ali. Aí vai ter lá 4 perguntas, A, B, C e D. Você responde a C. E a C está escrito assim: a principal crítica é a crítica ao sistema educacional da sua época, que tinha 2 tipos de ensino formal e tudo mais. Está aqui no livro. O gabarito está aqui. Isso facilita tanto o trabalho de quem está lá, quanto o seu depois para poder verificar a correção do teu trabalho. Então, a base da sua prova, tanto objetiva, quanto discursiva, quanto das APOLs, estão aqui no livro. Nos livros, sejam físicos ou virtuais. Beleza? Ah, professor, mas eu não tenho livro virtual. Eu não tenho livro físico. Você tem que usar o livro virtual. Ah, mas e na prova? A prova não usa livro. Tá? A prova, você vai fazer a prova, você não tem que se preocupar com o livro nesse momento. Mas, o que você pode fazer, mesmo no computador ou com um livro físico? Você pode elaborar, e aí vem a terceira dica que eu adoro. Você vai fazer uma cola, tá? Entre nós aqui. Você vai fazer uma cola, vai pegar um sulfite, assim, você vai fazer um sulfite. Tá? Pegou o sulfite, e aí você vai, em uma folha de sulfite, colocar tudo que você já leu o livro, lembra lá do começo do vídeo, né? Você vai pegar o livro e vai montar uma cola. Como se você estivesse ali no primeiro ano do ensino médio, lá no 8º ano, que você não estudou para a prova, tem uma prova de geografia amanhã.
putz, a vida, tem uma prova, não estudei nada. Aí você senta desesperado no teu quarto e começa a escrever pequenininho, assim, para poder dobrar a folha por baixo do braço, levar. Você vai fazer uma cola. Olha só que dica, que professor doido, né? Faz uma cola. Você vai fazer uma cola e essa cola, depois de pronta, você vai deixar dentro do teu livro. Você não vai usar essa cola. Mas o ato de tentar extrair desse material todo, do livro todo, tanto faz se é um livro grandão, se é um livro pequeno, o ato de tentar tirar desse livro todas as informações que você julga relevante vai fazer com que você estude e revise o conteúdo, porque a grande questão é como fazer uma boa revisão. A boa revisão ela vai vir aqui no ato da leitura. E aí você pode fazer uma leitura dinâmica, você não vai... Lembre-se que você já leu o livro. Ler o livro, principalmente, é ponto de partida. Tá? Eu estou aqui considerando que você fez a leitura integral dos seus materiais, sejam digitais ou físicos. E aí você vai vir pegar o livro, é igual o meu aqui. O meu tem alguns riscos, tá vendo? Eu posso voltar no meu livro, vendo o que eu risquei e fazer a minha cola. Né? Ou então eu vou pegar aqui os meus fichamentos. Ó. Esse livro aqui, eu fichei ele, porque ele é um livro muito importante, eu uso até hoje. Então eu fiz as fichinhas, eu posso muito bem recorrer às minhas fichas, aqui está o livro todo fichado, eu fichei capítulo por capítulo. Eu posso vir aqui na minha ficha, pegar, olhar o ponto mais importante de cada capítulo, retornar no capítulo e fazer o fichamento. Pronto, acabou. Certo? Essa então é a terceira dica que eu estou dando para vocês. A primeira dica foi manter ali aulas e leitura em dia. A segunda dica foi fazer as APOLs, né? E depois extrair os conteúdos das APOLs e buscar os livros, montar aquela revisão zona. A terceira dica de revisão é fazer uma cola do teu livro, não que você vá usá-la, mas o ato de sentar e estudar para elaborar a cola já vai ajudar muito. E a última dica do vídeo, senão o vídeo vai ficar... Tem mais, mas eu vou dar essas hoje, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Se vocês gostarem depois do conteúdo, vocês me avisam. A quarta e última dica. Toda aula que vocês têm lá no AVA tem slide, certo? Toda aula. Se você entrar lá na aula 1, roteiro de estudo, iniciar, você vai abrir aqui o hyperbook seu, né? Alunos da Uninter, tá? Abrir aquele teu hyperbook, certo? No cantinho direito assim da tela vai ter o livro, a videoaula e os slides. Você vai pegar aqueles slides, tá? E vai copiar alguns tópicos importantes no seu caderno. Por quê? Ali no slide está toda a estrutura utilizada pelos professores durante as aulas. Pressupõe-se que o que é de mais importante, o que é de mais relevante estão nos slides. Lembre-se que você está fazendo uma revisão para a tua prova. Você não está estudando de forma imediata. O estudo é contínuo, certo? Você não vai, com isso que eu estou falando aqui para você, matar a prova pau, se você não tiver estudado. O ato de estudar, ele é contínuo, ele não para, tá? Ele não para. Você começa a estudar lá no início do módulo e você vai estar envolvido com os livros, com as aulas, com os slides, com as atividades, com os estudos de caso, com os portfólios. Você vai estar envolvido durante todo o módulo, certo? Então essas dicas, elas são assim, dicas para você revisar, olha lá, como fazer uma boa revisão das matérias para as provas. Então você vai fazer essas dicas, vai fazer para um livro, para o outro. Lembre-se que a prova ela tem 3 semanas de duração. O mais legal de tudo é fazer a prova na primeira semana, mas você pode muito bem deixar essa primeira semana de aulas ali vagas, né? Porque entre o término da 6ª semana, o início das provas e o início do novo módulo, você tem uma semana de janela aproximadamente. Nessa semana, você faz a revisão, estuda dessa forma que eu expliquei aqui nesses 15 minutos de vídeo e agenda a tua prova para segunda-feira. Não deixa a prova para a última hora. Valeu? Joyce, demais, eu espero que as dicas sejam válidas, eu espero que tenha sido isso que você estava procurando quando me mandou uma mensagem. Se não for, me manda um zap que eu te respondo. Tá? E os demais aí que acompanharem o canal, o vídeo, um abraço, fiquem com Deus, bons estudos, ó, arrebentem aí. Valeu? Tchau, tchau.